Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula do preparatório para o exame ANPEC. Essa aula será a respeito do tópico de contabilidade nacional. Está dentro aí da área de macroeconomia, né? São alguns conceitos mais introdutórios ali das contas nacionais. Dando início aqui, a gente tem um conteúdo que vai partir de uma introdução aos agregados, depois pelas correções pela inflação desses principais agregados, né? Basicamente o PIB e o Produto Nacional Bruto, o sistema de contas nacionais atual aqui no Brasil, e também a gente vai falar um pouco sobre balanço de pagamentos. Tudo isso aplicado àquilo que é mais exigido pela ANPEC, né? As questões que estão caindo mais, pelo menos na área de balanço de pagamentos, aí a gente tem uma recorrência muito grande de questões. Geralmente a gente tem uma questão inteira na prova só de balanço de pagamentos. Então a gente vai tentar dar um foco nisso daí para vocês ficarem bem preparados para o exame. Dando início, a gente tem os principais agregados como o PIB, né? O famoso PIB, que é o valor total de bens e serviços finais produzidos dentro das fronteiras de um país. Vale lembrar que são bens e serviços finais, certo? Então, o PIB ele é calculado dentro de um período, e mesmo que um bem ele seja produzido em determinado ano, mas ele seja utilizado como insumo para a produção de outro bem, né? Aí o exemplo mais comum é o exemplo do trigo, né? O trigo ele pode ser considerado um bem final e entrar no cálculo do PIB, mas a partir do momento em que ele é utilizado na produção de um pão, por exemplo, ele deixa de existir, ele se torna um pão, então o pão é considerado no cálculo do PIB e o trigo não mais. Aquele trigo que foi utilizado ele não entra no PIB. Então, é nesse sentido que o PIB calcula apenas os bens e serviços finais. Qualquer bem que é utilizado ali como insumo na produção de outro bem durante o período de cálculo do PIB não entra na conta, certo? A gente tem também o PNB ou RNB, né? Produto Nacional Bruto ou Renda Nacional Bruta, que na verdade vai calcular o valor total de bens e serviços finais produzidos pelos residentes de um país, né? Atenção nessa palavra residentes, né? Independentemente da localização. Ou seja, o PIB ele vai calcular tudo que é produzido dentro das fronteiras do país, ou seja, geograficamente, né, aqui no Brasil. E o PNB é tudo aquilo que, independentemente de onde é produzido, pertence aos brasileiros, certo? Então, essa é a grande distinção, certo? A gente vai trabalhar um pouquinho mais nesses conceitos mais para frente, né? Mas a grande diferença dos dois, né, é que o PIB ele vai focar mais na abrangência geográfica e o PNB na propriedade dos fatores produtivos, certo? Começando pelo PIB, o PIB ele pode ter três abordagens, certo? Então, a ótica da produção, do valor adicionado bruto, que é basicamente você somar o que cada setor agrega na produção final da economia. Voltando ao exemplo do trigo, se a gente tem R$300 de trigo produzidos, né? E esses R$300 de trigo se transformam em R$500 de pães, né? A gente tem R$300 do valor agregado do trigo, mais R$200 do valor agregado do setor de panificação, certo? Então, ele vai somando os valores agregados de cada setor para chegar no PIB, né? Através da ótica da produção. A ótica da renda é basicamente a remuneração, tudo aquilo que é produzido por um país remunera alguém, né? Pode ser salário, pode ser lucro, pode ser juro, pode ser aluguel, mas tudo aquilo que é produzido remunera alguém. Então, você calculando todas as remunerações daquilo que foi produzido dentro do território nacional, você também chega no total do PIB, ou também você pode calcular o PIB através da
ótica do dispêndio, que é a ótica até mais comum, né? Essa que a gente viu, que é simplesmente pegar todos os bens e serviços finais e agregar. Né? A fórmula-chave do PIB é justamente aí a soma de consumo, investimento, gastos do governo e exportações líquidas, né? Exportações menos importações. Já a renda nacional bruta ou produto nacional bruto, ele mede a renda oferida pelos residentes permanentes de um país, independentemente de onde a produção ocorra. Né? Então tem uma fórmula-chave aí para calcular a renda nacional bruta, que é justamente o PIB mais a renda líquida do exterior. Ou seja, a renda de um país é tudo aquilo que ele produz, né? Mais aquilo que pertence a ele e vem do exterior. Né? Ou aquilo que é produzido aqui e é enviado ao exterior. Então essa renda líquida do exterior, ela pode ser positiva ou negativa, né? É por isso que a gente fala renda líquida do exterior, que vai ser o saldo entre recebimentos e envios. Né? Se um país ele tem muitas multinacionais dentro dele, a tendência é que ele envie muitos lucros, muitos juros para fora, pois essas multinacionais não são empresas do próprio país e elas tendem a enviar boa parte da sua rentabilidade para fora. Então, nesse caso, esse país deve ter um PIB grande, mas um RNB ou PNB menor, certo? Então, nesse sentido aqui, né, a gente teria uma renda líquida do exterior negativa, então a renda nacional bruta seria menor do que o PIB. No caso contrário, se a gente tiver um país que tenha muitas empresas nacionais instaladas ao redor do mundo, essas empresas devem enviar diversos lucros, né? Essas filiais devem mandar diversos lucros para as matrizes aqui no Brasil. Então, a minha renda nacional bruta vai ser maior do que o PIB, aquilo que é produzido internamente. Certo? Seguindo, a gente tem a diferenciação entre PIB nominal e PIB real. O PIB nominal a gente já viu, né, que são os bens e serviços finais, mas a preços correntes, ou seja, a preços do ano em que é tomado como referência. Já o PIB real, ele vai tentar corrigir pela inflação. Então, ele vai escolher um ano base e calcular, né, o PIB de acordo com os preços de um ano anterior, certo? Quando a gente compara a evolução do PIB utilizando apenas o mesmo ano base para os preços, a gente está eliminando o efeito da inflação, certo? Então, a gente consegue calcular de fato o crescimento que realmente houve naquela economia e não só a variação de preço. Porque o PIB ele pode crescer apenas pela inflação, apenas pelo crescimento da inflação, né? A gente ter um crescimento do PIB nominal, mas não efetivamente um crescimento do PIB real, certo? Para fazer isso, basicamente a gente precisa escolher um ano base, calcular o PIB real usando os preços do ano base, que é basicamente quantidades atuais vezes os preços do ano base, e comparar o PIB real entre os anos para medir esse crescimento. Uma das medidas de inflação que a gente tem é justamente o deflator implícito do PIB, que é basicamente a gente dividir o crescimento do PIB nominal pelo crescimento do PIB real. A gente fazendo essa divisão, a gente já tem uma medida de inflação aí que a gente chama de deflator do PIB, certo? É uma fórmula simples, né? 1 mais a variação percentual do PIB nominal dividido por 1 mais a variação percentual do PIB real. Um exemplo aqui, se o PIB nominal cresceu 10% e o PIB real 5%, a gente vai ter 1,10 dividido por 1,05. Ok? Fórmula simples que costuma cair com certa frequência na prova da ANPEC, tá? Além disso, a gente tem outras formas de medir a inflação também. Uma delas é o índice de Laspers,
ele vai medir a variação de preços, né, utilizando as quantidades do ano base como ponderação. Todo índice de preço ele vai tentar medir ali variação de preços, né, evidentemente. Então, a gente tem aqui na fórmula o somatório de preço vezes quantidade dividido por preço vezes quantidade. O preço sempre vai ser o preço corrente dividido pelo preço do ano base. A grande diferença do índice de Laspers para o índice de Pasch é que a gente vai estar utilizando as quantidades do ano base, certo? Então vai ser preço final dividido por preço inicial, mas as quantidades vão ser as duas do ano base, ok? Uma grande característica do índice de Laspers é que por estar utilizando, né, as quantidades do ano base para fazer esse cálculo, a gente vai ter que, ele vai tender, isso em geral, né, na maioria dos casos, o índice de Laspers ele tende a superestimar a inflação. Por quê? Porque ele não considera a substituição de bens. Ou seja, se um produto ele cresce muito de preço, né? Se ele tem, sei lá, o tomate sobe muito o preço, em geral os consumidores tendem a reduzir o consumo do tomate e buscar alternativas de produtos mais baratos. Então, se você considerar que o consumo da população se manteve o mesmo, mesmo com a elevação de preços, você vai estar estimando um impacto maior da inflação para a população, sendo que a população em geral tem essa possibilidade, né, de driblar, digamos assim, os produtos mais caros através da substituição de bens, certo? Então, por conta disso, é que considera-se que o índice de Laspers, por não considerar esse efeito de substituição, acaba superestimando os impactos da inflação. Já o índice de Pasch vai fazer exatamente o correspondente, né? Ele vai calcular a variação do preço final em relação ao preço do ano base, mas vai utilizar as quantidades do ano corrente, né? O ano final, digamos assim. Então, ele vai ter basicamente essa diferença, né? O somatório de preço vezes quantidade dos anos correntes, dividido pelo somatório de preço do ano base, vezes as quantidades correntes. E ele tende a subestimar a inflação, né? Enquanto o índice de Laspers superestima, o de Pasch vai acabar subestimando um pouco, né? E existe até o índice de Fischer, que vai ser basicamente a multiplicação do Laspers pelo de Pasch e depois tirar a raiz quadrada. Então consegue uma média assim. Mas no geral, os dois índices eles não costumam dar muito distantes um do outro, certo? Aqui a gente já tem um exemplo, de acordo com esse assunto introdutório que a gente já viu, caiu na ANPEC 2020. Considere uma economia hipotética fechada que produz e consome apenas 3 tipos de bens finais, X, Y e Z. Segundo a tabela a seguir, para o ano base e o ano corrente, avalie as afirmativas como verdadeiras ou falsas. O preço de cada bem é expresso em unidades monetárias, né? Aí ele oferece aqui uma tabelinha, né, do ano base, ano corrente, os respectivos bens, suas quantidades e preços, e são, acredito que 5 alternativas, né, 5 itens que você pode julgar ali verdadeiro ou falso, né? A gente tem logo o primeiro aqui, que vai me dizer que o PIB real para o ano corrente foi de 178 mil. A gente viu como é que a gente calcula o PIB real. É basicamente utilizar as quantidades do ano corrente vezes o preço de um ano base a ser escolhido. Aqui ele já deixa especificado quem é o ano base, quem é o ano corrente. Basta a gente fazer a devida multiplicação, né? Então, vejamos aqui. A gente tem quantidades aqui, né? E preço do ano base. Quantidade do ano corrente, preço do ano base. É só fazer essa multiplicação aqui. A gente vai ter 2 vezes 4 mil. 3 vezes 14 mil. E 4 vezes 32 mil. Certo? Fazendo essa conta aqui rapidinho, né? A gente tem, aqui vai dar 8 mil. 3 vezes 14, a gente vai ter
42 mil, certo? E 4 vezes 32, a gente vai ter quanto? 64, 128 mil. Somando tudo isso aqui, né? 8 mais 42, 50, mais 128, 178 mil, que é exatamente o que o item 0 está me dizendo. Então, a gente consegue verificar que, de fato, né, o meu PIB real para o ano corrente foi de 178 mil, né? Ou seja, item verdadeiro. Certo? Vamos ver a próxima? A próxima, aqui o item 1, né? O próximo item vai me dizer o PIB real cresceu mais do que 250% entre o ano base e o ano corrente. Então a gente precisa calcular agora a taxa de crescimento do PIB real. Isso é interessante porque a gente já calculou o PIB real para o ano corrente, né? A gente tem aqui que o PIB real para o ano corrente foi de 178 mil, certo? Basta a gente calcular o PIB real para o ano base. Só que quem é o PIB real para o ano base? O PIB real para o ano base é o próprio PIB do ano base, né? Ou seja, se o PIB real é a quantidade do ano considerado vezes o preço do ano base, o PIB do ano base vai ser basicamente o preço e quantidade dele mesmo. Certo? Então, se a gente está tomando ele como base, é só fazer a multiplicação aqui, né? Preço vezes quantidade. 3 mil vezes 2, 6 mil. 6 mil vezes 3, 18 mil. 8 mil vezes 4 dá 32 mil. 32 mil mais 18 mil, 50 mil, mais 6 mil, 56 mil. Certo? Então aqui a gente tem, né, PIB real, só voltando, 56 mil. Né? Agora a gente só, né, precisa calcular se realmente cresceu 250%. Vou utilizar a calculadora para fazer esse cálculo, tá? Eu acredito que vocês não têm acesso à calculadora no exame ANPEC, mas para facilitar, a gente vai tentar fazer isso aqui na calculadora. Opa! (178) dividido por 56. Chegamos a 3,17. E percebam que a questão pode ser um pouco capciosa, né? Por quê? 3,17, né? 178 dividido por 56 vai dar 3,17. Porém, 3,17 não é 317%, né? Na verdade, 3,17, né? Se você reparar bem, vai ser um crescimento de 2,17, ou melhor, 217%, né? Então você vai ter que subtrair 1 daqui, né, para chegar na taxa de crescimento, né? Não vai ser só dividir, mas subtrair 1 também. Ok? Então, na verdade, essa minha alternativa aqui vai ser
falsa, certo? Porque o PIB real não cresceu mais do que 250%, cresceu ali em torno de 217% entre o ano base e o ano corrente. Tranquilo? Seguindo, o próximo item vai dizer que o deflator do PNB entre o ano base e o ano corrente foi inferior a 10%. Então, como é que a gente faz para calcular o deflator do PNB entre o ano base e o ano corrente? A gente vai precisar basicamente de taxa de crescimento PIB real e taxa de crescimento PIB nominal. A gente viu isso aqui nessa revisão. Então, taxa de crescimento do PIB real é exatamente o que a gente viu no último item, né? A gente viu, né, que o PIB real cresceu, né? A variação percentual do PIB real foi igual a 217%. Né? A gente precisa da variação do PIB nominal. A gente já conhece também quem é o meu PIB nominal do ano base. Foi 56 mil, correto? Então, a gente precisa apenas agora calcular o meu PIB nominal do ano corrente. E aí, mais uma vez, simplesmente multiplicação aqui de preço vezes quantidade. Né? Aqui vai dar 12 mil, 4 mil vezes 3, né? 14 mil vezes 2, 28 mil. E 32 mil vezes 5, a gente vai ter 160 mil. Ok? Somando tudo isso daqui, a gente vai ter 160 mais 28, 188, mais 12, 200 mil. Certo? Então, né, o nosso PIB nominal será de 200 mil para o ano corrente. Para calcular a taxa de crescimento, é só dividir o 200 mil pelo 56. Vamos utilizar aqui a calculadora novamente. (200 dividido por 56 igual a 3,57, né? Então, isso daqui nos dá um crescimento de 257%, correto? 200 mil dividido por 56 mil igual a 3,57, que é basicamente 257% de crescimento. Certo? Agora basta a gente, né, utilizar nossa fórmula do deflator do PIB. A gente já tem aqui nossas duas taxas, né? Como é que é a minha fórmula? 1 mais a variação percentual do PIB nominal sobre 1 mais variação percentual do PIB real. Né? Que vai ser basicamente o quê? 3,57 sobre 3,17. Ok? Voltando aqui para a calculadora. (357) dividido por 317. A gente chega aí 1,12, mais ou menos. Certo?
Então, isso daqui vai ser igual a 1,12. Ou seja, algo em torno ali de 12% do meu deflator do PIB. O que nos indica que o meu item é falso, correto? O item diz que o deflator do PNB... Sim, ele fala do PNB, não necessariamente do PIB, né? Mas percebam aqui que a gente está tratando de uma economia o quê? Fechada. Certo? Então, a gente não precisa se preocupar aí entre a definição de PIB e PNB, porque se a economia é fechada, tudo aquilo que é produzido por residentes, né? Tudo aquilo que os residentes possuem está dentro do país, então a gente tem PIB igual a PNB ou RNB. Certo? Gabarito final, falso. Acredito que temos mais uma aqui para analisar. Vamos apagar tudo. Meu item 3 vai dizer a mudança percentual no nível de preços entre o ano base e o ano corrente medida pelo deflator do PNB foi superior à medida por um índice de preços ao consumidor do tipo Las Perlas. Então, veja. A mudança no nível de preço entre o ano base e o ano corrente medida pelo deflator do PIB a gente já encontrou, né, no item anterior. Essa questão em si, ela tem, né, ela vai progredindo, né, ela vai utilizando uma coisa do item anterior para o atual, né? Então, a gente já viu que pelo deflator foi em torno de 12%, né? A inflação. Aí ele quer comparar agora com o índice de preço de Las Perlas. Aí é simples, né? É só a gente calcular. Vamos lá, a gente tem, né, somatório. O de Las Perlas, como a gente viu, vai utilizar a quantidade inicial, né, Q0, digamos assim. Aqui, deixa eu só colocar aqui. Aqui é P, né, preço corrente, digamos assim. Preço inicial, quantidade inicial, tá? Preço inicial vezes quantidade inicial é basicamente o PIB, né, do ano base. Concordam? A gente fez isso já, né? Preço inicial vezes quantidade inicial, a gente encontrou 56 mil. Parte aqui de baixo. A parte de cima a gente não fez, que é o quê? Preço do ano corrente vezes quantidade do ano de base. A gente ainda não calculou isso. Então, vamos lá, né? 3 mil vezes 3, 9 mil. Né? Vamos só colocar aqui do ladinho. 9 mil. 6 mil vezes 2, 12 mil. 8 mil vezes 5, 40 mil. Certo? Agora é só somar, né? Então, 9 mil mais 12 mil, 21 mil, mais 40 mil, 61 mil. Então, 61 mil dividido por 56 mil é o meu índice de Las Perlas. Né? A gente precisa analisar só se essa variação vai dar maior do que 12%. Vamos utilizar a calculadora aqui novamente. Né? 61 dividido por 56, 1,08. Então, a gente tem 1,08, né? Ou seja, 8% pelo índice de Las Perlas. Né? Então,
A mudança percentual no nível de preço entre o ano base e o ano corrente, medida pelo deflator do PIB, foi superior à medida pelo índice de preços do consumidor do tipo Las-Pérez? Sim. O deflator deu 12%, o Las-Pérez deu 8%, então o deflator foi maior, foi superior ao índice de preço de Las-Pérez. Item verdadeiro, certo? Vamos dar continuidade. Começando agora um pouco sobre sistema de contas nacionais, a gente tem... O sistema de contas nacionais é basicamente o arcabouço metodológico que é utilizado para cálculo do PIB, né? Um conjunto padronizado de contas macroeconômicas que registra a produção, distribuição, utilização da renda, riqueza em uma economia seguindo as diretrizes internacionais, né? Atualmente a gente utiliza o SNA 2008 da Organização das Nações Unidas. Okay? Seguindo, esse sistema de contas nacionais atual, ele teve diversas versões, né? Por isso que a gente fala SNA 2008, né? Porque foi o que obteve a última atualização em 2008. Mas ao longo do tempo, o sistema de contas nacionais ele vem se aprimorando, vem se modernizando para tentar capturar de fato a geração de riqueza de um país, né? Atualmente ele inclui gastos em pesquisa e desenvolvimento, marcas e patentes como investimento. Ele expande a análise de derivativos, hedge funds, instrumentos financeiros complexos, está tudo lá dentro. Ele inclui também setores informais, né, uma estimativa ali de setores informais, trabalhos não declarados. Então, ele é bem completo. Assim, é o mais moderno que a gente tem até o momento. Os principais componentes do sistema de contas nacionais: consumo das famílias, né, despesas das famílias com bens e serviços finais. Detalhe, exclui compras de imóveis e gastos financeiros. Compras de imóveis principalmente porque se trata de compras de imóveis novos, vai ser considerado investimento residencial, tá? Então vai ser considerado lá na continha de investimento, tá? Gastos financeiros também não são considerados aqui na conta de consumo. Investimento, formação bruta de capital fixo, ou seja, aquisição de maquinário, de construções, etc. Variação de estoques, mudança no nível de estoque de empresas. Gastos governamentais, vai entrar compra de bens e serviços do governo, exemplos, salários, infraestrutura, não inclui as transferências. As transferências não necessariamente são nenhuma produção nova, certo? A partir do momento que a transferência, o Bolsa Família, a aposentadoria, qualquer benefício, seguro-desemprego, entra como a pessoa que recebe utiliza para consumo ou para qualquer outra coisa, aí é considerado dentro do PIB. A mera transferência de renda entre governo e famílias não é considerada, certo? Exportações líquidas, basicamente, o comércio exterior, né? As vendas entram positivas para o PIB, e as compras do exterior, importações, entram negativas. Com relação ao investimento, cabe ressaltar, né, como a gente viu do SNA 2008, a aquisição de ativos físicos são considerados, mas intangíveis também, né, pesquisa e desenvolvimento, softwares também são considerados como investimentos. A variação de estoques também é considerada, né, mesmo que não seja planejada. Então, mesmo que uma empresa involuntariamente aumente o seu estoque, né, teve uma redução nas vendas, ela vai ter esse estoque considerado, o aumento do estoque, certo? Não é só o estoque, é o aumento do estoque considerado como investimento, assim como a redução do estoque é considerado um investimento negativo, ok? Vamos para algumas questões. Aqui a gente tem 5 itens para julgar verdadeiro ou falso, né? Primeiro, item 0, vai nos dizer que para fins de registro nas contas nacionais, o investimento é qualquer gasto em bem ou serviço final que aumenta a capacidade da economia de produzir mais no futuro. Então, não exatamente, né?
essa questão aí é um pouco capciosa, né? A gente viu que, assim, em geral, o investimento realmente ele aumenta a capacidade da economia de produzir no futuro, mas não é só o investimento que vai aumentar a capacidade da economia de produzir no futuro, né? Assim, por exemplo, um gasto com alimentação, uma boa alimentação, pode ajudar aos trabalhadores estarem bem nutridos e aumentar a capacidade da economia de produzir, né, futuramente. Então, saúde pode ser considerado investimento também, sob essa ótica. Então, e não é assim, né? A gente viu que a nossa definição de investimento aqui, né, é a aquisição de ativos físicos e intangíveis e variação de estoques, né? Então, mas também não sei se era uma questão que eu responderia. A gente vai ver bastante aí na PEC que assim, tem questões que, assim, se você não tem plena certeza, é melhor você não responder. Na verdade, boa parte da prova vocês não vão saber responder, né? Isso não é nenhum demérito. A prova da PEC é uma prova difícil e se destaca, né, quem sabe responder, né? Quem sabe maximizar os seus acertos, ou seja, evitar erros, né? Como uma errada vai anular uma certa, se você está na dúvida é melhor você não responder, né? Às vezes você responde 20, 30% da prova no máximo, mas tudo que você respondeu ali você tem plena certeza do que você respondeu e garante uma nota positiva. Só uma nota positiva já é um ótimo resultado no NAMPEC. Então, esse primeiro item aí já é um item assim que você fica com o pé atrás, né? Então, para evitar problemas, eu não responderia, né? Mas provavelmente é falso. Item 1. O produto nacional bruto de um país é a soma de todos os pagamentos a fatores de produção empregados dentro de suas fronteiras. Falso, né? Falso por quê? Por conta dessa palavrinha aqui, ó, produto nacional bruto, né? Produto nacional bruto é o quê? São os pagamentos a fatores de produção aos residentes, né? É de acordo com a propriedade dos fatores de produção e não com a abrangência geográfica, né? E o que ele está dizendo aqui, ó, dentro de suas fronteiras, né? Abrangência geográfica. Quem tem abrangência geográfica não é PNB, não é RNB, é PIB, ok? Seguindo para a próxima, a diferença entre Produto Interno Bruto e Produto Nacional Bruto de um país deve-se exclusivamente ao pagamento de fatores de produção empregados nesse país que são propriedade de não residentes. Essa é uma questão muito interessante, porque a princípio parece certa, mas não é. Por quê? A diferença entre Produto Interno Bruto e Produto Nacional Bruto deve-se exclusivamente, isso aqui atrapalha ele, exclusivamente ao pagamento de fatores de produção empregados nesse país, que são propriedades de não residentes. A gente viu que a diferença entre PIB e renda nacional bruta é a renda líquida do exterior, certo? Mas a renda líquida do exterior não é só o pagamento de fatores de produção empregados no país aos não residentes. A renda líquida do exterior, a gente viu, né, que é líquida, vai ser o pagamento aos não residentes, mas também o pagamento aos residentes de tudo aquilo que vem de fora, né? Tudo aquilo que está sendo empregado em fatores de produção que estão fora do país, né? Então, quando a gente fala de renda líquida do exterior, vai ser o que a gente envia, né, contrabalanceado pelo que a gente recebe, né? Em geral, né, pelo menos aqui no Brasil, a gente costuma enviar muito mais
juros, lucro para fora do que a gente recebe, né? A gente tem mais multinacional aqui no país do que a gente tem empresa brasileira nos outros países. Mas mesmo assim, né, a diferença entre PIB e PNB não está só no pagamento aos não residentes, mas também ao recebimento por tudo aquilo que está empregado fora do país. Justo? Então, resposta até então aqui, essas era melhor não responder, né? Essa daqui é falsa, a 2 também é falsa, a 3 vai nos dizer que nas contas nacionais o investimento das famílias em capital humano é contabilizado como gasto de consumo. E investimento em capital humano é o quê? É educação, né? Educação, custos técnicos. E sim, é contabilizado como gasto de consumo também. Não é considerado como investimento. A única coisa que é considerada como investimento residencial é a aquisição de imóveis novos, né? Então, verdadeiro. A gente não viu, né, necessariamente aí como é que entra gasto de educação, então, nas contas nacionais, mas, né, você sentir à vontade na prova, isso aqui seria verdadeiro, mas na dúvida também você pode optar por não responder. A melhora da qualidade dos produtos enviesa o PIB para cima. Essa é outra aí, extremamente capciosa, né? Eu não arriscaria responder, a gente não viu. A melhora da qualidade dos produtos enviesa o PIB para cima. Ele pode estar querendo dizer que produtos melhores seriam mais caros, né? Então tornaria o PIB enviesado para cima, mas, né, é uma afirmação um pouco duvidosa. Então, nesse sentido aí, se você não tem certeza nem para sim nem para não, a melhor alternativa seria pular o item, ok? Seguindo, relação entre poupança e investimento, a gente tem uma identidade básica, né? Poupança privada mais poupança do governo é igual a investimento, né? Basicamente, poupança é igual a investimento, né? Mas a gente pode separar entre poupança privada e poupança do governo, né? No economia aberta, além da poupança privada e a poupança do governo, a gente vai ter a poupança externa, que é basicamente o que? O déficit comercial, aquilo que a gente importa, né? Menos que a gente exporta. Apenas colocando algebricamente, a gente tem o setor privado igual a renda, menos consumo, menos os impostos, vai ser a poupança privada. A poupança do setor público vai ser a arrecadação do governo, né? Basicamente impostos menos gastos do governo. E o setor externo, a poupança do setor externo vai ser importação menos exportações, né? Então, a gente tem também a teoria da equivalência ricardiana, né, que basicamente vai nos dizer que um corte de impostos hoje sem redução dos gastos públicos não vai estimular a demanda, pois os agentes antecipam futuros aumentos de impostos para equilibrar as contas, né? Ao antecipar esses futuros impostos, eles vão reduzir o consumo. Então, o governo, ao reduzir a sua poupança governamental, ele vai incentivar um aumento da poupança privada, né? Então, no geral, a gente vai ter que uma dessas três poupanças terá que compensar os déficits das outras, né? Ou a poupança privada, ou a poupança do governo, ou a poupança externa. Sobre o balanço de pagamentos agora, né? O balanço de pagamentos é justamente o registro contábil de todas as transações econômicas entre residentes e não residentes de um país em um período específico. Basicamente, comércio exterior, né? Ele é elaborado pelo Banco Central, segue as diretrizes do FMI, todos os registros são feitos em dólar norte-americano, né? A moeda internacional. Segue o princípio contábil das partidas dobradas. O que é o princípio contábil das partidas dobradas? Toda transação registrada no balanço de pagamentos vai ter um registro de crédito e um registro de débito, certo? Quais são as contas do balanço de pagamentos? A gente tem conta corrente, conta de capital e a conta financeira, certo? A gente também tem a conta
erros e omissões, mas a erros e omissões é só uma conta complementar, né, para corrigir alguma inconsistência, algum erro de registro, algum erro de medida ali nas operações. Então, quando tem alguma declaração errada, enfim, a gente equilibra as contas, né, do que de fato o Banco Central vai ter ali de reservas cambiais e o que de fato foi registrado no balanço de pagamentos através da conta de erros e omissões, mas o volume dela não é tão expressivo não. O grande volume expressivo aqui do balanço de pagamentos vai entrar na conta corrente e na conta financeira. A conta de capital vai ser transferência unilateral de ativos, né? Você cedeu o direito de propriedade com relação a algum ativo, mas não costuma cair muito na ANPEC, costuma cair mais a respeito da conta corrente e da conta financeira, certo? O que é a conta corrente? A conta corrente vai ser justamente as transferências, né, de bens, né, bens e serviços, né, além das rendas primárias e rendas secundárias. Rendas primárias, pagamentos de fatura de produção, rendas secundárias, doações, certo? Então, lembrem bem, a gente vai ter, uma conta corrente vai ter quatro contas dentro da conta corrente, que são balança comercial, balança de serviços, rendas primárias e rendas secundárias. Na conta financeira, a gente vai ter como é financiado o país, né? Através de investimento direto, investimento carteira, outros investimentos, ativos de reserva, derivativos, ou seja, tudo aquilo que entra de capital externo, né? De dinheiro externo para financiar o país em questão, no caso da gente em geral, o Brasil, né? Um conceito importante é o conceito de residentes, né? A gente viu aqui que a definição de balanço de pagamentos é o registro contábil de todas as transações econômicas entre residentes e não residentes. Mas o que é um residente? Um residente é basicamente pessoa física ou jurídica com centro principal de interesse no país. Isso vai incluir, além das pessoas que moram no país, as empresas sediadas no país, mesmo que elas sejam filiais de empresas estrangeiras, certo? Então, se uma filial do McDonald's aqui do Brasil, ela faz uma exportação, essa exportação para os Estados Unidos, digamos assim, ela é considerada no balanço de pagamentos brasileiro, porque essa filial atua aqui no Brasil e se ela tem o Brasil como principal interesse no seu país, né, o centro de atuação dessa filial for aqui o Brasil, então ela é considerada uma residente brasileira, certo? Subcontas da conta corrente. Como a gente já tinha abordado, a conta corrente ela vai ter 4 contas. Balança comercial, vai entrar basicamente exportação e importação de bens tangíveis, certo? Tudo aquilo que você consegue colocar dentro de um navio e mandar para outro país, vai entrar dentro da balança comercial, né? Sempre são considerados valores FOB, ou seja, Free On Board, que significa o quê? O preço sem adição de frete, sem adição de seguro ou qualquer outro valor relacionado, vai ser o preço do produto seco, certo? Sem frete ou nenhum outro serviço embutido. Por que a gente não considera o preço do frete na balança comercial? Porque o preço do frete vai entrar aqui, ó, balança de serviços. São serviços trocados entre os países, né? Aí vai entrar os fretes, né? Despesas de transporte, turismo, serviços contábeis que são prestados para outros países. Então, a gente tem uma conta específica para o balanço de serviços, ok? Lembrando que despesas em viagens, né? Mesmo que você saia daqui do Brasil, vá lá no restaurante, vá comprar alguma coisa nos Estados Unidos, na Europa, são consideradas dentro da balança de serviços, como despesas em viagens, certo? Terceiro ponto, rendas primárias, também está dentro da conta corrente, é considerada a remuneração de fatores de produção, trabalho e capital. Ou seja, vai entrar aí quando a gente paga salário para algum estrangeiro, quando a gente paga juros para algum estrangeiro, quando são enviados lucros para fora do país, aluguéis, etc.
certo? Tudo aquilo que remunera fator de produção, ou seja, capital e trabalho, entra na conta de rendas primárias. Na conta de rendas secundárias, vão ser basicamente transferências unilaterais, ou seja, doações de renda, certo? Quando um país faz uma doação para a ONU, para o FMI, quando faz uma doação para um país que está em calamidade, entra aí nas transferências unilaterais, ou seja, sem nenhuma contrapartida, né? Não é fruto de comércio, nada do tipo, é basicamente uma doação, certo? Então, lembrem bem, conta corrente, composta por 4 contas: balança comercial, balança de serviços, balança de rendas primárias, balança de rendas secundárias. O que entra na balança comercial? Bens tangíveis. Balança de serviços, evidentemente, serviços em geral, né? Rendas primárias, remuneração de fatura de produção. Rendas secundárias, doações. Se a gente tem um superávit na conta corrente, né, que reúne essas 4 contas, significa que a gente está exportando poupança. A gente é um país credor dos demais, digamos assim. E se a gente tem um déficit na conta corrente, o país gasta mais do que sua renda disponível, importa poupança externa, certo? Agora, detalhando a conta financeira, como a gente já tinha falado, vai ser como o país vai se financiar, né? Em geral, quando a gente tem déficit na conta corrente, a gente tem que financiar com superávites na conta financeira. Então, é uma forma do país se financiar e, em outras palavras, é uma forma do país se endividar, ok? Então, são formas da gente receber o capital estrangeiro aqui, né? Evidentemente, né? Com as nossas devidas obrigações. Quais são essas formas? Primeiro, investimento direto, né? O investimento direto é um investimento que pressupõe um controle ou uma influência significativa do investidor, ou seja, quando uma empresa multinacional ela abre uma filial aqui no país, é dinheiro estrangeiro financiando o crescimento brasileiro, mas se é uma filial estrangeira, o investidor ele possui pleno controle daquela filial, certo? Ou uma influência significativa, né? Uma aquisição, quando a gente vende uma empresa brasileira para uma multinacional, significa que a gente está recebendo um investimento externo, mas que esse investimento ele está sob pleno controle do capital do investidor, certo? Investimento em carteira é um investimento também, mas que não vai dar controle para o investidor. Exemplo, ações minoritárias, né? Quando a gente tem uma participação menor do que 10% numa empresa, né? Então, se algum fundo de investimento estrangeiro compra ações de empresas brasileiras, ele não obtém controle sobre essa empresa aqui no Brasil, então é considerado investimento em carteira, né? Títulos públicos também, né? Os investidores que compram títulos públicos brasileiros não vão interferir nas ações do governo, né? Não vão definir como esse dinheiro vai ser utilizado, então é considerado também investimento em carteira. Derivativos e opções é uma conta mais específica, né, para derivativos, né, que são contratos baseados em ativos subjacentes, né, o valor do derivativo está sempre ligado ao valor de algum outro ativo, né, então opções, contratos futuros, mas no geral também não é tão cobrado assim na Ampec, até recente, né, essa inclusão dos derivativos no balanço de pagamentos, de uma conta específica, né, para derivativos. No caso da conta de outros investimentos, vai entrar quase tudo aquilo que a gente não falou até agora, né? Não entra investimento direto, não entra investimento em carteira, não entra ações, não entra derivativos. São basicamente empréstimos, depósitos, dinheiro estrangeiro, né, sob posse aqui do Brasil, né? Quando a gente pega algum dinheiro emprestado e não é nenhum título público, não é nenhuma ação, é considerado outros investimentos, certo? Por fim, e não menos importante, os ativos de reserva,
que vai calcular exatamente a variação nas reservas internacionais do país, as reservas cambiais, como a gente costuma falar, né? Em geral, em dólar, em euro, né? Para saldar as obrigações do país, do seu comércio exterior, dos seus empréstimos, dos juros, da dívida que precisamos pagar, sempre são saldados em ativo de reserva. E um ponto muito importante é que costuma gerar certa confusão na conta financeira, é justamente que a conta financeira ela vai medir, de certa forma, o grau de endividamento de um país, certo? Então, quando a gente tem muito investimento direto aqui dentro do país, né, a gente quer dizer que tem muito capital estrangeiro aqui dentro, né, e que pode ser revertido, né, que pode sair do país. Se a gente tem muitos empréstimos, se a gente tem muitos títulos brasileiros, né, sob mão de estrangeiros, a gente tem muito capital estrangeiro investido aqui no país, muito capital estrangeiro financiando o país, o que quer dizer que o país tem uma dívida muito grande com o resto do mundo, certo? Então, superávit na conta financeira quer dizer que o país está se endividando, né? E assim, né, se for um endividamento responsável, não é uma condição ruim por si só, né? É importante que o país tenha uma saúde financeira que permita que ele se endivide, né? Permita que ele atraia o capital externo para financiar o desenvolvimento local. Mas entendam isso, que quando a gente tem um superávit na conta financeira, a gente está aumentando o nosso endividamento, certo? E aí é que entra a questão não intuitiva, né? Se um superávit na conta financeira é um endividamento, quando a gente tem um superávit nos ativos de reserva, superávit nos ativos de reserva quer dizer queda dos ativos de reserva. Eu sei que é um pouco difícil de compreender, é contraintuitivo demais, mas tentem pensar como a conta financeira como uma forma de endividamento. A partir do momento que os ativos de reserva aumentam, digamos, o número de dólares no Brasil, né, sob posse do Banco Central aumenta, a gente, por ter mais reservas cambiais, é como se a gente estivesse reduzindo o nosso endividamento. Então, um aumento no ativo de reserva é cadastrado como um débito. Certo? Por quê? Porque vai reduzir o meu endividamento. Então, aumento de ativo de reserva é débito na conta de ativos de reserva da conta financeira. Certo? Só essa pequena clarificação que é importante que vocês tenham em mente, né? E assim, gera muita confusão, evidentemente. Vamos para alguns exemplos, né, para vocês tentarem fixar melhor. Esses exemplos aqui eles são tirados do livro de Contabilidade Social da professora Carmen Feijó, a versão de 2017. Então, se vocês pegarem o livro lá no capítulo de balanço de pagamentos, vocês vão conseguir ver esses e muitos outros exemplos, né? E eu acredito que seja muito importante para fixar essa parte de balanço de pagamentos, um assunto que cai muito na ANPEC, né? Mas, começando aí, a gente tem uma situação em que há uma exportação de bens no valor de $100 com remessa integral de moeda estrangeira para o exportador, que, por sua vez, internaliza os recursos no país. A gente sabe que a gente tem, em toda a operação do balanço de pagamentos, a gente tem crédito e a gente tem débito. Não é isso? Exportação vai ser creditado na balança comercial dentro da conta corrente, correto? Exportação de bens tangíveis, né, entra como balança comercial e exportação é crédito na balança comercial. Então a gente tem um crédito de 100 na nossa balança comercial, ok? Como essa exportação ela tem uma remessa integral de moeda estrangeira para o exportador, ou seja, o exportador recebeu
em moeda estrangeira, né, recebeu em dinheiro, né, o valor da exportação, a gente tem o débito de 100 em ativos de reserva lá na conta financeira. Tudo aquilo que entra e sai de dinheiro, né, em moeda internacional de um país é através dos ativos de reserva, ou seja, as reservas cambiais, certo? E aí, mais uma vez, lembrando, né, que é contraintuitivo mais uma vez, né, se a gente faz uma exportação, né, a gente tem um crédito aqui na balança comercial, a gente exportando, a gente está aumentando as reservas estrangeiras aqui no país, mas essa transação é registrada como débito, ok? Só prosseguindo, aqui a resposta, né? Crédito de 100 em exportações e débito de 100 em ativo de reserva. Exemplo 2, importação de 230, sendo 130 pago em dinheiro e 100 financiado pelo produtor da mercadoria importada, né? 230 a gente já sabe, né, de bate pronto que 230 de importação é débito na balança comercial, né? Se exportação é crédito na balança comercial, importação é débito, né? Então, balança comercial, débito de 230. A gente vai ter, evidentemente, um crédito de 230, só que esse crédito vai ser separado em duas operações, né? 130 pago em dinheiro. 130 pago em dinheiro, se é pago em dinheiro, isso aqui é ativos de reserva na conta financeira. E o 100 financiado pelo produtor? 100 financiado vai entrar na minha conta de outros investimentos, certo? Lembra que empréstimos, tudo aquilo que não é investimento em carteira, derivativo, nem investimento direto, vai entrar em outros investimentos, certo? Em geral, tudo aquilo que não é pago de imediato também geralmente vai para outros investimentos, a não ser que seja uma participação acionária, algo do tipo. Só confirmando aqui a resposta, crédito de 130 em ativo de reserva, crédito de 100 em outros investimentos, subconta crédito comercial e débito de 230 em importações. Doação de medicamentos para o exterior no valor de $50. Mais uma vez, a gente vai ter o quê? Crédito e débito. Crédito e débito sempre. Se a gente está doando medicamentos para o exterior, a gente vai ter um débito aonde? Na minha conta de rendas secundárias. Rendas secundárias, que está dentro da conta corrente, lembra? Tudo aquilo que é doação entra em rendas secundárias. Se a gente está doando, é débito. Se a gente está recebendo, é crédito, certo? Então, débito de 50 em rendas secundárias dentro da conta corrente. E crédito. Aí é que tá. Crédito seria ativo de reserva se essa doação fosse em dinheiro, fosse em dólares. Mas a doação em dinheiro não é. A doação é em medicamentos. Medicamentos não é moeda estrangeira, não é ativo de reserva. Mas e aí, professor? Vai ser o que então? Vai ser crédito aonde? Crédito em balança comercial de 50. Ah, professor, mas balança comercial não é comércio? Não necessariamente, né? Se a gente está enviando bens para outro país, essa transação também vai ser considerada como balança comercial, crédito em balança comercial e débito em rendas secundárias, ok? Percebam também que essa operação aqui ela não vai ter efeito nenhum na conta corrente. Por quê? Porque na conta corrente a gente vai ter um crédito na balança comercial, ou seja, mais 50, né? Que está dentro da conta corrente, e débito em rendas secundárias, mas rendas secundárias também está dentro da conta corrente, então o meu saldo na conta corrente devido a essa operação vai ser nulo. A gente vai ter um crédito aqui, um débito aqui, os dois estão dentro da conta corrente. Certo?
Só confirmando aqui a resposta para vocês. Crédito de 50 em exportações e débito de 50 em rendas secundárias da conta corrente. Exemplo 4. Despesa total de $70 por parte de turistas brasileiros em viagens internacionais, sendo 30 referentes a passagens compradas em companhias aéreas estrangeiras e $40 em gastos com hotéis e compras no exterior. Como a gente já havia discutido, gastos em viagens, independente de ser passagem, gasto com hotel, etc., viagem internacional é balança de serviços. Balança de serviços, né? A gente vai ter um débito, porque a gente está gastando no exterior, né? Não está recebendo. Então, débito, balança de serviços. Crédito aonde? Ativo de reserva lá na conta financeira, certo? Porque foi pago em dinheiro. Justo? Só confirmando a resposta para vocês. Crédito de 70 em ativo de reserva e débito de 30 em transportes e 40 em viagens. Tudo isso daí está dentro da conta de serviços, tá? Todos os débitos, no caso. Seguindo, juros vencidos, mas não pagos no valor de $50 sobre empréstimos de brasileiros a não residentes. Então, como é que a gente funciona aqui, né? Primeiro, juros vencidos, mas não pagos, né? Se os juros fossem pagos, a gente teria um crédito de $50 aqui em rendas primárias na conta corrente, porque juro é remuneração do capital, remuneração do fator de produção, qualquer remuneração de fator de produção entra em rendas primárias dentro da conta corrente, né? Como a gente está recebendo os juros, seria em rendas primárias, e na verdade ainda é, né? Dentro das regras do manual de balanço de pagamentos atual, quando a gente tem juros vencidos, mesmo que não sejam pagos, a gente vai ter um crédito em rendas primárias e vai ter um novo investimento, né, através da conta financeira. Então, a gente vai ter um débito na conta financeira de outros investimentos. É como se a gente... O balanço de pagamentos ele vai considerar que a gente recebeu esses juros e reemprestou, né? Digamos que reemprestou involuntariamente, digamos assim. Então, só confirmando a resposta para vocês. Crédito de 50 em rendas, no caso rendas primárias, aí tá. E débito de 50 em outros investimentos, né? Aí tem até uma subconta dentro de outros investimentos chamada empréstimos por juros atrasados. Vamos ver mais um exemplo. Empréstimo de uma companhia brasileira para sua filial no exterior no valor de $110. Quando a gente fala empréstimo, a gente já pensa logo em outros investimentos, né? Nesse caso, não é outros investimentos, porque a gente está fazendo um empréstimo de uma companhia brasileira para sua filial, certo? Se uma empresa está emprestando para sua filial, ela tem pleno controle da sua filial, ok? Então, qual é o investimento em que se tem controle direto sobre uma empresa no exterior? É o investimento direto, certo? Investimento direto aqui em débito, porque a gente está, né, mandando capital para fora. Então, débito em investimento direto, né, de 110. E crédito, ativo de reserva, né? Se está em dinheiro, ativo de reserva. Razoavelmente simples, né? O grande ponto é justamente ter essa percepção, né, de que como é um empréstimo para a própria companhia, né, que está sob controle do próprio investidor, do próprio detentor do capital, né? Então é considerado investimento direto. Exemplo 7.
a amortização de $90 referente ao empréstimo de curto prazo, sendo 40 refinanciadas. Certo? Então, empréstimo de curto prazo, em geral, é outros investimentos, né? Basicamente. Perceba que poderia ser remuneração de capital se fosse juros. Se fosse juros, seria remuneração de capital, poderia entrar em rendas primárias, mas a amortização não é remuneração de capital. Certo? Pagamento de dívida não é remuneração de capital. Remuneração de capital é lucro, juro, aluguel. Né? Remuneração de trabalho, salário. Então, a amortização não é remuneração de capital. Então, a gente vai ter basicamente uma redução, um débito, né, em outros investimentos. Né? Outros investimentos de 90. Débito de 90 em outros investimentos. Crédito. A gente vai ter 50 em ativo de reserva. Justo? E o restante dos 40 é crédito em outros investimentos. Né? Se a gente refinanciou, digamos que vai sair 90, né? Mas definitivamente pago só será 50. Os 40 aqui não será. Né? Será refinanciado. Então sai 90, mas volta 40 e 50 é o impacto nos ativos de reserva. Ok? Só confirmando a resposta para vocês. Crédito de 50 na conta de ativo de reserva, crédito de 40 em outros investimentos e débito de 90 em outros investimentos. Justo? Vamos ver se temos mais um exemplo. Empréstimo de $300 do FMI ao Banco Central do Brasil. E aí é simples, né? Empréstimo, outros investimentos. Se a gente está recebendo crédito, outros investimentos, débito, 300, ativos de reserva. Não é investimento direto, porque o FMI não vai ter controle sobre o Banco Central do Brasil. Não é investimento, teoricamente, né? Não é investimento em carteira, né? Não é nenhuma ação, não é nada do tipo. Não é título público também, se fosse, poderia até ser algum título de renda fixa, algo assim. Certo? Então, outros investimentos. Débito ativo de reserva. Aquisição do controle de uma companhia externa por parte de uma companhia brasileira no valor... Aqui não precisa nem terminar de ler, né? Aqui a gente já vê de cara que a gente vai ter débito, né? Porque é um brasileiro comprando uma empresa lá de fora, então débito de 400 em investimento direto, já vai direto, né? Por que é investimento direto? Porque a aquisição do controle, ou seja, o investidor vai ter controle sobre o seu investimento lá fora. Então, investimento direto, né? Sendo 350 financiado via emissão de títulos de renda fixa no exterior. Então, 50 a gente sabe que vai para ativo de reserva, né? Vai ser em dinheiro. Agora, os 350, emissão de títulos de renda fixa. Títulos de renda fixa são o quê? Investimento em carteira. Né? Investimento em carteira. Perfeito? Vamos checar. Crédito de 50 ativos de reserva, crédito de 350 na conta de investimento em carteira e débito de 400 na conta de investimento direto. Perfeitamente.
Eu acho que já está ok de exemplos, né? Vamos ver. Pronto. Aqui temos um exercício para a gente praticar. Primeiro, com base na sexta edição do Manual de Balanço e Pagamentos do Fundo Monetário Internacional, avaliar as seguintes afirmações como verdadeiras ou falsas. Essa é uma questão da ANPEC 2020. O BPM6, né, que é esse Manual do Balanço de Pagamentos, é o mais atual. O item 0 vai nos dizer que as variações nas reservas internacionais são contabilizadas na conta financeira como ativo de reserva. É definitivamente a definição, né, da conta de ativo de reserva. Vai ser basicamente a variação das reservas internacionais, né, reservas cambiais que nós temos, para saldar comércio exterior, pagamento de juros e tudo mais. Então, verdadeiro não poderia estar mais verdadeiro. Os salários recebidos por trabalhadores residentes quando trabalham para uma empresa não residente no país são contabilizados na conta de serviços? Evidentemente não. Né? A gente viu, né, que tem uma conta específica para serviço, mas aí vai entrar valores de frete, valores de viagens, valores de serviço de contabilidade, serviços financeiros, salário de trabalhador tem uma conta específica para isso, né? Salário de trabalhador é remuneração de trabalho está lá dentro da conta corrente como rendas primárias, juntamente com juros, capital, aluguéis, enfim. Opa, perdão. Falso. 2. As remessas de dinheiro de imigrantes no exterior para seus países de origem são contabilizadas na conta capital. Remessas de dinheiro de imigrantes no exterior para seus países de origem são contabilizadas na conta capital. Então, remessa de dinheiro, né, sem contrapartida, muito provavelmente é rendas secundárias, não conta capital, tá? Né? Até porque é dinheiro, não são ativos, né? Então, imagino eu que seja rendas secundárias dentro da conta corrente. Mas como a gente não tratou muito de conta capital, e eu até já falei a vocês que não cai muito, eu deixaria esse item de lado um pouquinho. Item 3. Amortização de um passivo externo é contabilizado na conta de rendas primárias. Não. A gente já viu que a amortização não é remuneração de capital, logo não é rendas primárias. Juro, se for juro, é remuneração de capital. A amortização não. A amortização vai entrar só como débito na conta de outros investimentos dentro da conta financeira e crédito em ativo de reserva. Então, movimentação só dentro da conta financeira, não entra na conta de rendas primárias, nem na conta corrente. Certo? Então, isso aqui é falso. O saldo da conta financeira é calculado pela diferença entre a aquisição líquida de ativos financeiros e incidência líquida de passivos financeiros. Aí ele está com uma linguagem um pouco mais técnica, né? Mas é, de fato, a definição da conta financeira. Né? Aquisição líquida de ativos financeiros e incidência líquida de passivos financeiros. Ou seja, tudo aquilo, né, que você adquire, né, de dívida perante aos outros, menos aquilo que você financia de endividamento dos outros países. Certo? Então, essa daqui, né, é verdadeira, mas se você não tem plena certeza, né, pode deixar em branco, porque também é um pouquinho mais técnica essa daí. Mas, digamos, é mais ao pé da letra, né? Próxima questão, agora da ANPEC 2023. Indique se cada uma das afirmativas abaixo é verdadeira ou falsa. O item 0 vai dizer a diferença entre produto nacional e o produto interno é dada pela renda líquida do exterior. Até aí, ok. Se a renda enviada ao exterior for maior do que a renda recebida, então o produto interno é maior do que o produto nacional. Perfeito. Perfeito. Né? A gente viu que o produto interno ele vai
tomar como base a abrangência geográfica e o produto nacional, a posse, né? Então, se ao final do período a gente tem que a renda enviada ao exterior for maior do que a renda recebida, então o nosso produto nacional, aquilo que realmente é nosso, vai ser menor do que aquilo que foi produzido internamente. Então, muito verdadeiro aqui, esse item 0, certo? Item 1, a taxa de crescimento do PIB real é sempre igual ou menor do que a taxa de crescimento do PIB nominal. A princípio, você pode achar que sim, porém, existe a possibilidade de deflação, não é mesmo? Se a gente tiver níveis de preço em queda, o nosso PIB real será maior do que o nosso PIB nominal. Concordam? Então, por conta disso, o item 1 é falso. Item 2. Um aumento dos pagamentos de juros ao exterior gera uma diminuição do saldo ou um aumento do déficit da conta financeira do balanço de pagamentos, ceteris paribus. Então, pagamento de juros é remuneração de capital. Pagamento de juros é remuneração de capital e remuneração de capital está dentro de rendas primárias. E rendas primárias está dentro da conta corrente. Que é diferente da conta financeira, né? Então, um aumento do pagamento de juros ao exterior gera uma diminuição do saldo, um aumento do déficit das rendas primárias, né? Então, débito em rendas primárias. Aí, evidentemente, o crédito pode ser na conta financeira, né? Pode haver um crédito aqui na conta financeira, provavelmente ativo de reserva, né? Se é em dinheiro, um pagamento de juros em dinheiro, né, em moeda estrangeira, entra em ativo de reserva. No entanto, em momento algum, vai diminuir o saldo ou aumentar o déficit, né? Nesse caso aqui seria um crédito. Então, definitivamente, essa questão aqui, esse item, ele é falso, ok? Falso. Vamos para os próximos itens. Item 3. Considere que um país recebeu $100 em doação nas formas de mercadorias. Já começamos com informações interessantes. Doações. Rendas secundárias. Em forma de mercadorias, né? Em forma de mercadorias, o nosso débito vai ser em balança comercial, ok? Se fosse em dinheiro, seria ativo de reserva. Neste caso, será lançado débito de 100 na conta importações. Perfeito, a gente está recebendo, não é isso? Considere que um país recebeu, se recebeu, é crédito em rendas secundárias e débito em balança comercial, né? Está entrando no país, a importação é débito, né? Débito na balança comercial, débito na conta de importações, perfeito. E serão creditados nas transferências unilaterais. Transferências unilaterais é rendas secundárias, né? Então, 3 aqui, verdadeiro, não poderia estar mais verdadeiro o item 3. Item 4. As reservas internacionais são registradas em uma conta de caixa do balanço de pagamentos.
os aumentos do meio de pagamento internacionais são lançados a crédito e as diminuições são lançadas a débito. Então, esse item 4 é justamente aquela polêmica, né? Aquela questão contraintuitiva que a gente já discutiu a respeito dos ativos de reserva, né? Os ativos de reserva, quando eles aumentam, eles são registrados a débito. Certo? Transações que aumentam os ativos de reserva são registradas como débito, né? Porque é uma redução do endividamento. E quando diminui, é como se fosse um aumento do endividamento, então é lançado a crédito, né? Digamos que é a conta mais contraintuitiva do balanço de pagamentos, a conta dos ativos de reserva, né? Mas é basicamente isso daí, né? Então essa daqui é falsa, né? Porque deveria ser o contrário, né? Os aumentos do meio de pagamentos internacionais são lançados a débito e as diminuições são lançadas a crédito. Ok? Então, pessoal, é isso que a gente tinha para a aula de contabilidade nacional. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos!